Aleluia! Estamos alegres com tudo que Deus tem feito. Amém? Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia muito engraçado. Você sabe que tem muitas tradições a respeito das roupas de Réveillon. Você sabe disso? As pessoas acreditam em várias coisas aí. Então, lá na minha terra, eu não sei aqui no Ceará, mas na minha terra, as pessoas colocavam a roupa íntima de acordo com o desejo. Então, tipo, quero ficar rico, então a roupa é amarela. Eu quero ter paz, então a roupa íntima é branca. Eu quero ter sorte no amor, então a roupa íntima era vermelha. Você sabe que muitas superstições, né, vão se levantando dentro da cultura, né, à medida que a cultura vai desenvolvendo. Muitas superstições vão levantando. Então, uma coisa que ficou muito normal é as pessoas quererem passar o Réveillon de branco. É ou não é verdade? Né? Eu não tenho nada contra, mas a verdade é que a cor da nossa roupa não vai mudar o próximo ano, não é verdade? Mas é uma boa desculpa, porque quase a gente muitas vezes não usa roupa branca, né? As mulheres então aproveitam para colocar um vestido bonito, branco, é muito legal. Mas Deus usa de muitos símbolos para falar conosco. E o símbolo que eu sei que Deus vai usar para falar conosco hoje são as vestes. Porque Deus usa das coisas naturais para que a gente consiga entender as coisas espirituais. Nós somos seres espirituais. Você sabia que Jesus falou que nós não somos deste mundo? Amém? Muita gente pensa assim, quando eu morrer, eu vou para Deus, eu vou para o céu. Eu sempre falo uma coisa e vou falar de novo aqui. O céu não é o nosso destino, é a nossa origem. Nós viemos de lá. Deus não é o nosso destino, Ele é a nossa origem. Nós viemos de Deus, foi Ele que nos soprou o fôlego de vida. Por isso que todo ser humano tem saudade de Deus. Mas nós somos seres espirituais. E Deus quer que a gente entenda algumas verdades espirituais. Amém? Então, a verdade espiritual que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você hoje é sobre a roupa. Mas não essa roupa que eu estou vestindo aqui, muito bonita por sinal, lá da loja do Danilo, Luidino Ferreira. Mas não sobre essa roupa bonita que você está vestido aí, mas sobre as nossas vestes espirituais. Pastor, isso existe? Existem vestes espirituais? Existem. Fala a verdade comigo, ninguém vai ver não, só eu que estou vendo. Alguém aqui já sonhou que você de repente apareceu sem roupa na frente de todo mundo? Alguém já teve um sonho assim? Quem já? Eu já. É terrível. De repente você está lá no sonho e aí você está nu na frente de todo mundo te vendo sem roupa. Você já pensou como deve ser constrangedor? Você sem roupa na frente de todo mundo? Existem vestes espirituais. E esse é um assunto muito importante na Bíblia. Pergunta para quem está do seu lado aí, você já tem uma veste espiritual? O que ele respondeu? Tem ou não tem? Nós estamos aqui nessa terra, nos preparando para a eternidade. A nossa vida nessa terra é muito curtinha, muito pequena. A eternidade não dá para medir. Nós estamos aqui nos preparando para a vida eterna. Todos nós, sem exceção, morreremos nessa terra. Ou se Jesus voltar, quando você ainda estiver vivo, a Bíblia diz em um piscar de olhos, em um abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, receberemos um novo corpo, como o corpo de Jesus, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Mas o fato é que aqui nessa terra não é o nosso lugar. Aqui nós estamos nos preparando para o que vamos viver na eternidade. Amém? Amém? Esse encontro que nós vamos ter com Jesus, todos nós vamos ter esse encontro de uma vez.
Há muita discussão entre as pessoas. Pastor, quando a gente morre, a gente vai para o inferno ou a gente vai para o céu? A gente vai para onde? Vou te falar, nem para um nem para o outro. De acordo com as Escrituras, quando você morre, você dorme. Simplesmente dorme. Só durmo, pastor, só dorme. Até o dia que Jesus voltar, não tem ninguém indo para o céu nem para o inferno. Todos dormem. Então, se você for ler o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele fala daqueles que dormem, não é? Aqueles que já partiram, aqueles que morreram, e que quando Jesus voltar, aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos e nos encontraremos com Ele nos ares. Então fala comigo, eu vou me encontrar com Jesus. Agora, tem algo muito especial sobre isso que eu quero falar com você. Por quê? Porque Jesus, Ele está esperando esse encontro com você há muito tempo. Hoje, você pode conhecer relances de Jesus. Você pode conhecer um pouco do perfume, da fragrância de Jesus. Você pode conhecer um pouco do amor e da bondade de Jesus. Você pode conhecer um pouco da perfeição de Jesus. Você pode conhecer de como é ser transformado por Jesus. Mas nenhum de nós aqui conhecemos Jesus ainda em sua plenitude. Mas a Bíblia diz que naquele dia nós o veremos como Ele é. Completamente. É como um casalzinho que está cortejando, querendo casar, não é? Mas aquele casal é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, então eles não vão avançar sinal, não vão fazer nada errado. Então um conhece ao outro, mas conhecer mesmo só na lua de mel, é ou não é verdade? Então você tem que saber que Jesus está preparando esse encontro há muitos anos. Ele está desejando encontrar comigo e com você. Você sabe que em 7 dias Deus criou a terra e tudo que nela existe? Quantos sabem disso? E a terra é maravilhosa, é ou não é? O homem está destruindo a terra há milhares de anos e a terra ainda é maravilhosa. Esses dias eu estava viajando e eu fui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, numa região montanhosa, linda. Tantas montanhas, cachoeiras, flores, pássaros. A terra é maravilhosa. Tudo que Deus fez é belo, é ou não é verdade? E Deus fez tudo em 7 dias. Imagine como vai ser o lugar que vamos morar na eternidade, que Deus está preparando para nós há milhares de anos. Porque quando Jesus foi, Ele falou assim, ó, eu vou e eu vou preparar-vos um lugar. E Ele está preparando. Então, se Ele fez isso tão maravilhoso em 7 dias, o que será que Ele está fazendo em 2000 anos? Ele está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você. Amém? Agora, quando eu me casei, eu estava aqui no Ceará, noivo da minha esposa, ela estava lá em Minas Gerais, eu me casei lá em Belo Horizonte, de onde sou. E eu preparei muitas coisas daqui, eu estava fechando por telefone contrato com fotógrafo, com decoração, essas coisas. Mas enquanto eu estava preparando essas coisas, a minha esposa também estava preparando muitas coisas lá. A maioria das noivas, pelo menos desejam fazer o que é chamado Dia da Noiva. É ou não é verdade? Ela vai para aquele salão e faz tudo que tem direito. É ou não é verdade? Parece, quando já assistiram o Homem de Ferro, eu acho que ela fica igual o Homem de Ferro, assim, cada um mexendo num pé, numa mão, num braço, né? E ela fica lá se preparando para o momento que ela vai encontrar com o noivo. Irmãos, eu nunca vou esquecer quando eu estava lá na frente, junto com o pastor que celebrou o meu casamento, não é? E todos os convidados, e de repente fez aquele negócio, pam, 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 pam. Meu Deus do céu, eu olhei, as portas abriram lá atrás, e aí apareceu a Aline.
O meu queixo tremeu, eu segurei, amarrei, costurei ele de todo jeito. Eu fiz força para não chorar, mas não teve jeito. As lágrimas desceram. Porque é a coisa mais linda quando uma noiva se prepara para o seu noivo. É ou não é verdade? Eu celebro muitos casamentos, mas todo casamento eu tenho que ficar segurando o choro na hora que a noiva entra. Porque é lindo uma noiva entrando. É lindo. E todo noivo, ele tem uma expectativa do momento que ele vai ver a noiva. É ou não é verdade? Os homens aí, é ou não é verdade? Eu acho que isso foi um cabrito. Foi o Mateus. Foi não, Mateus? Foi o Darlison. Muito bem. Todos nós temos essa expectativa da hora que os nossos olhos vão ver a noiva. Agora imagine você está em um casamento, o noivo está lá na frente, lindo, maravilhoso, e de repente toca a música, pam, 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 pam. E aí abre a porta. E aí quando abre a porta, a noiva está toda mulambenta, toda suja, com o cabelo todo atrapalhado, vestindo o pijama da avó dela. Como você acha que o noivo ia ficar, irmão? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque o noivo tem se preparado. Quem é o noivo? O noivo Jesus tem se preparado há muitos anos. E ele tem preparado um lugar para a noiva há muitos anos. Quem é a noiva? A igreja. Há muitos anos. Então, eu quero pegar alguns símbolos aqui para a gente olhar isso. Vamos ler o primeiro texto, que é Mateus capítulo 26. Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus. Em dado momento ele fala isso, versículo 27 a 30, diz assim: A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse momento eu quero chorar. Eu estou segurando para não chorar. Porque você consegue pensar, aqui tem um cálice. Jesus estava tomando a ceia ali com os discípulos. E lá ele tinha o fruto da videira. Está aqui na minha mão. E de repente ele pega aquele cálice e ele fala assim: Este é o meu sangue, derramado, o sangue, o cálice da nova aliança. E aí, quando ele fala, este é o meu sangue, o que ele está dizendo? Eu estou indo para a cruz, eu vou morrer, eu vou sofrer muito, eu estou dando a minha vida espontaneamente, por um objetivo. E ele fala, desde agora, eu não vou mais beber isso aqui. Não vou mais. E Jesus fala, a próxima vez que eu beber disso aqui, eu vou beber junto com vocês no reino do meu Pai. O que Jesus está falando? Eu estou dando a minha vida. E o objetivo, a causa, é que eu possa me encontrar com você no reino do meu Pai. Irmãos, Jesus conscientemente
completamente consciente. Ele está falando: eu vou sofrer, eu vou dar a minha vida, eu sei que eu vou derramar o meu sangue, porque eu te amo. E eu não vou mais tomar do fruto da videira. Eu vou guardar a garrafa fechada para aquele dia que a gente se encontrar. Aí sim. Aí eu vou tomar com você. É um amor muito intenso. Jesus estava preparando para o dia desse encontro, porque nós não poderíamos nos encontrar com Ele sem ser lavados, purificados pelo seu sangue. Você está entendendo ou não? Então, com certeza, Jesus tinha e continua tendo uma expectativa a nosso respeito. A expectativa é que eu e você entendamos tamanho e profundo amor que Jesus teve por mim e por você, que o levou de uma forma consciente a dar a própria vida para que ele pudesse viver contigo na eternidade. Ele fez totalmente consciente. Ele disse: ninguém tira a vida do Filho do Homem, antes ele espontaneamente a dá. Jesus deu a vida dele espontaneamente por mim e por você. E ele disse: eu estou dando a minha vida, derramando o meu sangue. E eu vou guardar essa garrafa para a gente tomar junto no reino do meu Pai. Ele quer que eu e você entendamos a profundidade desse amor. E com certeza a expectativa de Jesus é que eu e você estejamos preparados com o mesmo amor que Ele teve por nós para encontrá-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de se casar com uma pessoa que está casando com você para dar o golpe? É muito conhecido no Brasil o golpe do baú, é ou não é? Casa só para tomar o dinheiro do outro. Você gostaria de se casar com alguém que só quer te dar o golpe? Sim ou não? Não. Todos nós queremos nos casar com alguém que nos ame. Com alguém que quando olha para a gente o olho brilha. É ou não é verdade? Todos nós queremos nos casar com alguém que tenha um amor correspondente. Eu amo aquela pessoa e aquela pessoa me ama de volta. O meu olho brilha quando eu olho para aquela pessoa e o olho dela brilha quando ela olha para mim. Nós queremos isso. É ou não é verdade? Então deixa eu te falar, é isso que Jesus quer de mim e de você. Jesus quer que assim como Ele tinha olhos como de fogo por nós, que os nossos olhos também sejam olhos como de fogo por Ele. Olhos de alguém que ama e que é apaixonado pelo noivo. Jesus quer se encontrar com alguém que, assim como Ele viveu, você tem que entender que Jesus viveu extravagantemente nessa terra. Ele viveu uma vida extravagante e apaixonada. E a expectativa dele é se encontrar com uma noiva que também viveu nessa terra uma vida extravagante e apaixonada. Eu estava cantando essa música, eu falei, essa música é verdade demais. Para o teu prazer e tua vontade é que eu existo, tu és digno, é a verdade. Nós vivemos e existimos para o prazer de Deus. Sofonias 3,17 diz que Ele se regozija em nós. Deus se alegra em você. Tudo que Deus criou, depois que Ele criou, Ele olhou e falou, é bom. Mas quando Ele criou você, Ele falou, é muito bom. É muito bom. Você é muito bom para Deus. Mas o seu coração precisa ser um coração apaixonado por Jesus. Amém? Existem alguns cristãos que eles querem dar o golpe do baú em Jesus. Eles querem ser a noiva só por causa dos benefícios. Alô?
Alguns querem ser a noiva só por causa dos benefícios. O que são os benefícios? As bênçãos, os privilégios, o céu. Não, eu quero ser de Jesus, porque eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Mas é só isso. Quer dar o golpe do baú em Jesus. Jesus não quer uma noiva assim. Jesus quer uma noiva que se prepare, que o ame, que tenha brilho nos olhos, e que quando a marcha tocar, ela esteja bem vestida, porque se preparou para Ele. Amém? Mateus capítulo 22, versículo 8 ao versículo 13. Olha o que diz esse texto. Esse texto tem que mexer com o nosso coração. Olha o que diz. Então, disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia o quê? O homem não trazia o quê? Veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E aquele homem fez o quê? Emudeceu. Versículo 13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí está uma pessoa que foi convidada. Todos nós fomos convidados para as bodas do Cordeiro, é ou não é verdade? O que é as bodas, pastor? As bodas, querido, é a festa do casamento, o banquete do casamento. Todos nós fomos convidados, é ou não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa: ser convidado não nos qualifica. Não é porque você convidou alguém para o seu casamento que você vai deixar ele entrar lá nu para atrapalhar a sua festa. É ou não é verdade? E aqui está falando desse homem que estava lá, mas ele não levou as vestes nupciais. E este homem, o rei, quem é o rei? Quem é o rei? Ele mandou amarrar aquele homem nas mãos e nos pés e lançar aquela pessoa fora, nas trevas, num lugar onde há choro e ranger de dentes. Que lugar é esse? Nós conhecemos esse lugar como inferno. Então, amado, nós não podemos achar que simplesmente porque fomos convidados, nós poderemos estar lá no casamento e nós seremos a noiva de qualquer jeito. Não seremos, não vai acontecer. Então pergunte para quem está do seu lado mais uma vez aí: você tem uma veste espiritual? Você tem uma veste nupcial para se encontrar com Jesus? Preste atenção nisso, amado. O maior anseio e desejo de um verdadeiro cristão é o dia que nós vamos nos encontrar com Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo a sua segunda epístola, ele estava falando com Timóteo: olha, eu já estou partindo, eu estou sendo oferecido como libação, já para mim está guardada a coroa da justiça, que ele tem guardada não só para mim, o apóstolo Paulo falou, mas para todos quantos amam a sua vinda. Quem que vai receber a coroa da justiça então? Fala comigo: todos que amam a vinda do Senhor. Você está entendendo? As pessoas que vão receber a coroa da justiça são as pessoas que amam a vinda do Senhor. Não faz sentido nenhum ser um cristão
se os seus olhos não estão postos no dia da vinda do Senhor. Ele voltará e a recompensa Ele traz em suas mãos. Você deve ser uma igreja apaixonada pelo noivo Jesus. O apóstolo Paulo falava muito isso. Olha, se eu pudesse escolher, eu preferia partir para estar com o Senhor. E ele falava com a igreja: por causa de vocês, igreja, eu estou aqui ainda. Tem muito trabalho para fazer, mas se eu pudesse escolher, eu queria estar com o Senhor. Se eu fizesse essa pergunta aqui hoje: quantos aqui gostariam de morrer hoje e partir para o Senhor? Será quantas pessoas iam levantar a mão e falar: eu quero? O apóstolo Paulo falava: eu quero muito. Ele tinha entendido e ele queria partir para estar com o Senhor. Nós vamos nos tornar cada vez mais essa igreja apaixonada pelo noivo, que ama e tem expectativa na volta de Jesus. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, olha o que ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos vestidos da nossa habitação celestial. O que o apóstolo Paulo está falando aí? Ele está falando assim, ó, se essa casa terrestre, que casa terrestre é essa? Fala assim: o meu corpo. Se essa casa terrestre se desfizer, ou seja, se o meu corpo se acabar, eu sei que nós temos diante de Deus um edifício, casa não feita por mãos de homens, eterna no céu. Ele está falando: eu sei que o dia que esse corpo parar de funcionar, eu tenho um corpo novinho, glorificado, me esperando por toda a eternidade. Aí, olha o verso 2, o que ele fala, versículo 2: e por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. O que ele está falando? Nesse tabernáculo aqui, nós sofremos, nós gememos, porque nós queremos ser revestidos dessa nova habitação celestial. Você tem esse desejo de ser revestido da sua nova habitação celestial? Deixa eu te falar algumas coisas sobre essa nova habitação celestial. A Bíblia fala que nós estaremos naquele lugar, e lá não haverá choro, nem dor, nem tristeza. O Senhor disse que a alegria eterna coroará a nossa cabeça, e de nossa presença a tristeza e o gemido vão fugir. A Bíblia diz que lá os coxos saltarão como cervos, os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, a língua do mudo cantará. Eu fico empolgado. Sem tristeza, sem dor, sem choro, fala sério. É o lugar que Deus tem guardado para nós. Nós devemos desejar, ansiar, nós devemos desejar de todo o coração esse dia que vamos nos encontrar com noivos. E nós seremos achados ali, naquele lugar, nesse novo corpo, revestidos dessa habitação celestial. Quantos gostariam disso? Só que o texto diz assim, que nós seremos revestidos dessa habitação celestial. Versículo 3, diz assim, ó: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Fala comigo: ai, ai, ai. O que o texto está falando é que nós vamos ser revestidos dessa nova habitação celestial, ou seja, desse corpo glorificado, desse ser que vai viver eternamente com Deus. Nós vamos ser revestidos dessa habitação celestial se nós formos encontrados vestidos e não nus. Então pergunta de novo para quem está do seu lado aí: você já tem uma veste espiritual?
Porque veja bem, amados, no primeiro texto que nós lemos de Mateus, nós vimos aquele homem que foi expulso das bodas, porque não tinha uma veste nupcial. Agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo nos ensinando que nós vamos ser revestidos desse novo corpo, dessa habitação celestial, se nós formos encontrados vestidos e não nus. Aqui não tem ninguém que quer ser expulso das bodas, tem? Ainda bem. Então nós precisamos descobrir urgente onde é que compra essa roupa. Será que é na C&A? Na Riachuelo? Na Luidinho não vende, Danilo, essa roupa? Vende? Vende nada. Onde que eu vou comprar essa roupa? Porque quando Jesus voltar, eu não quero estar nu. Eu não quero ser expulso das bodas. Eu não quero ser rejeitado diante do meu Senhor, do noivo. Eu quero me preparar apaixonadamente para o meu noivo. E quando ele voltar, eu quero estar lindo, bem vestido. Amém? Então, nós vamos descobrir de como nós nos vestimos. Amém? Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9, diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia. Presta atenção, amado, imagina como deve ser ouvir isso. A voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia. Vamos falar um aleluia bem forte para a gente ouvir, só esse pouquinho de gente aqui. Como é que é? Vou contar até 3, nós vamos falar bem forte aleluia, tá? 1, 2, 3. Você viu isso? Vamos de novo, um aleluia bem forte para o Senhor. 1, 2, 3. E a gente não tem nem 1000 pessoas aqui. Ainda. Mas não tem nem 1000 pessoas. Imagine uma numerosa multidão que ninguém podia contar, gritando aleluia. Como o som de muitas águas, como o som de trovões. Aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Fala isso aí comigo, amado. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou, vai. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Então aqui, essa revelação do futuro, de quando o reino foi estabelecido e Jesus vai se encontrar com a noiva. Aqui no versículo 7 está escrito: cuja esposa já se ataviou. Então fala isso comigo aí. A esposa já se ataviou. O que o texto está dizendo é que foi a esposa que se vestiu. Não foi o noivo que vestiu a esposa. Não foi um anjo que vestiu a esposa. Não foi Jesus quem vestiu a esposa. Aqui está dizendo que a esposa se vestiu. A esposa se adornou. A esposa se enfeitou.
A esposa se preparou. Fala comigo assim: se eu vou ter uma veste, eu é quem vou me vestir. Amém? Agora, que veste é essa e como eu me visto dessa veste? Então, aí no versículo 8, diz assim: pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Fala comigo assim: a minha veste espiritual é de linho finíssimo, resplandecente e puro. E o que é esse linho finíssimo? O que é esse linho finíssimo? Fala comigo: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quantos aqui foram santificados por Jesus? Quantos são santos aqui por causa do sangue de Jesus? Então, o que é a veste? O que é o linho finíssimo? O linho finíssimo são os atos de justiça. Fala comigo: atitudes de justiça. Fala: atitudes justas. Agora eu te pergunto: o que é uma atitude justa diante do sacrifício de Jesus? É muito mais do que parar de mentir. É muito mais do que parar de roubar. É muito mais que isso. Atos de justiça, amado, é muito mais que isso. Isso fala de nós fazermos valer em nossa vida o sacrifício de Jesus. Reconhecermos o que Jesus fez por nós e não apenas por nós, mas pelo mundo que está ao nosso redor. Você sabe que lá em Mateus, capítulo 25, fala de quando Jesus veio separar os bodes das ovelhas. Ele não falou que ele ia separar os bodes das ovelhas, mas que quando ele viesse, seria como um homem que separa os bodes das ovelhas. E olha por que ele separou esses. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. Olha o que diz esse texto. Quando vier o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, nosso noivo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia. E todas as nações serão reunidas em sua presença. O Brasil está no meio disso. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas, né? Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai falar por que eles vão entrar, olha aí. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando ele vai separar e falar dos bodes, daqueles que foram lançados no inferno,
num lugar de choro e ranger de dentes, ele fala: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes. Então a diferença entre um e o outro é o que eles fizeram ou não fizeram, porque o que eles fizeram é chamado de atos de justiça, e é a veste espiritual que te qualifica para entrar na presença do noivo. O que eles fizeram aos irmãos, fala comigo, aos irmãos. O que eles fizeram aos irmãos são os atos de justiça, que espiritualmente é como uma veste de linho finíssimo, que qualifica você para permanecer na presença de Deus por toda a eternidade, porque nós seremos revestidos da nossa habitação celestial, se formos achados vestidos e não nus. Nós não seremos expulsos das bodas, se nós estivermos vestidos da nossa veste nupcial, e a nossa veste nupcial são os atos de justiça. Atos de justiça. Por que nós vamos desfrutar da eternidade com Deus? Porque nós reconhecemos o valor do que Ele fez, e nós demonstramos isso com a nossa vida. Quem nos santifica é o Senhor, quem nos convida é o Senhor, quem apaga os nossos pecados é o Senhor, mas quem reconhece o que Ele fez, somos nós. Somos nós. E a maneira de reconhecer o que o Senhor fez por nós é praticando atos de justiça. O apóstolo Tiago falou isso da seguinte maneira: do que adianta se um homem disser que tem fé, mas não tem obras? A fé sem obras é morta. Você está entendendo? Será que nós estamos reconhecendo, amado, o que Jesus fez por nós? A nossa vida reflete um amor que nós temos pelo noivo. Nós estamos nos preparando para o dia em que nós vamos encontrar com o noivo. Ontem eu estava conversando com uma moça depois do culto, que ela teve um problema de saúde muito grave, e ela teve que fazer uma cirurgia às pressas, 20 e poucos anos de idade. E ela teve um problema sério de saúde, e teve que fazer uma cirurgia às pressas. E ela falou: pastor, quando eu estava na mesa de cirurgia, eu achei que eu ia morrer. Eu falei: a gente acha que só os velhos que morrem, né? Eu estou indo em tanto velório de gente de 20 anos ultimamente. Não importa se você tem 20, se você tem 40, se você tem 60. Importa uma coisa: você deve estar preparado. Você deve estar preparado. Se nós formos achados nus, não há esperança para nós. Jesus está preparando um lugar para nós há mais de 2000 anos. A maior parte do sacrifício é dele. Ele que pagou a conta. Ele que fez tudo. O que nós fazemos é reconhecer o que Ele fez. Nós vamos morar na eternidade com Deus porque nós somos bonzinhos? Não. Porque nós fazemos tudo certinho? Não. Nós vamos morar na eternidade por causa do que Ele fez. Todas as nossas obras, sem o que Ele fez, não iam nos levar a lugar algum. Só que sabendo do que Ele fez, nós não temos o direito de viver a vida como o mundo vive. O nosso coração tem que bater em um ritmo diferente. Os nossos olhos precisam brilhar com um brilho diferente, porque nós desejamos o dia em que vamos nos encontrar com o amado
da nossa alma. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós tantas vezes desgastamos a nossa vida, nos privamos de privilégios e prazeres para servir aos outros? Porque isso é o que o noivo espera de nós. Essa é a nossa veste nupcial. É assim que nos vestimos. É assim que nós reconhecemos espiritualmente o que Jesus fez por nós. Quando eu olho para vocês aqui, eu fico quase desesperado. Quase me dá um desespero. Sabe por quê? Aqui dentro desse salão tem potencial suficiente para virar Fortaleza de cabeça para baixo. Eu lembro que o apóstolo Paulo chegava em alguns lugares e o povo comentava assim, ó: esses que estão revirando o mundo chegaram também aqui. Aqui dentro tem potencial suficiente para virar Fortaleza de cabeça para baixo. Aqui dentro desse salão tem pessoas que eu amo muito. E é terrível para mim pensar na possibilidade de não passarmos a eternidade juntos. Então, eu quero finalizar essa mensagem com um texto que fala demais ao meu coração. Você sabe que, diante de Deus, uma das coisas mais sagradas é o casamento. Você sabe disso? Quando o Senhor criou o céu e a terra, Ele colocou lá naquele jardim que Ele colocou no Éden, um homem e uma mulher. Foi o primeiro casal, Deus fez dele uma só carne. É algo muito sagrado, o matrimônio, o casamento. Então, esse texto que eu vou ler, fala a respeito do casamento, que é uma das coisas mais sagradas para Deus. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo está ensinando que o marido e a esposa devem sempre permanecer sendo um do outro, que eles não devem se afastar por nada, Então diz assim o texto, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz assim, ó: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é: você que é casado, marido, cuida bem da sua esposa, e esposa, cuida bem do seu marido. Sexualmente, vocês não podem se privar para não ser tentados por Satanás. E ele fala assim, ó: por nenhum motivo vocês podem se privar. Nenhum motivo. Nem por trabalho, nem por estudo, nem por sonhos, por nada você pode privar um ao outro. Fala comigo, por nada. Agora ele fala: se houver consentimento dos dois, existe uma única coisa, que é a oração, e deve ser por pouco tempo. Todo mundo entendeu? Esse início aqui da carta de Paulo aos Coríntios, desse capítulo 7, ele está então falando da importância da família. Depois você pode ler em casa, ele dá vários conselhos para a família. Só que lá no versículo 29, ele fala algo que é assustador para nós. Olha o que ele diz no verso 29 do mesmo capítulo 7. O apóstolo Paulo diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos. 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Fala isso comigo, o tempo se abrevia. Como assim o tempo se abrevia? Meu amado, Jesus está aí. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno, Jesus está voltando, você está entendendo? O tempo se abrevia.
o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Por que isso aqui? Porque ele estava falando antes, o marido tem que cuidar da mulher, a mulher tem que cuidar do marido. Aí ele fala assim, ó, os solteiros cuidem de como agradar o Senhor, mas os casados de como agradar a esposa. As mulheres solteiras cuidam de como agradar ao Senhor, mas as casadas de como agradar ao marido. Só que quando chega lá na frente ele fala assim, só que eu tenho uma coisa para falar para vocês, o tempo se abrevia. E não, olha só, e o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte, meu amado, os casados não têm que cuidar do marido, não é? É assim? O solteiro cuida de como agradar ao Senhor, os casados de como agradar a esposa, as solteiras de como agradar ao Senhor, as casadas de como agradar ao marido. Mas o apóstolo Paulo está falando, o tempo se abrevia, então vocês casados também agora devem se preocupar, não só de como agradar ao marido ou à esposa, mas de como agradar ao Senhor, porque o tempo se abrevia. Você tem muito dinheiro para gastar, viva como se não tivesse. Você pode usufruir desse mundo, viva como se não pudesse, porque o tempo se abrevia e Jesus está voltando para buscar um povo que está vestido de vestes que são atos de justiça. Eu quero falar com você, meu amado, está cheio de gente que foi convidado para as bodas, mas vai ser deixado de fora, porque não reconheceu o sacrifício do noivo, não entendeu os olhos como chama de fogo. Eu gostaria muito de te ver lá. Eu gostaria muito que você estivesse nas bodas, junto comigo, junto com Jesus. Mas se você quiser estar lá, você vai ter que amolecer o seu coração, se apaixonar por Jesus e começar a andar em atos de justiça. Parar de querer viver como o mundo vive. Parar de achar que o Evangelho é mais uma religião. Parar de pensar que a igreja é uma coisa humana. Eu quero te dizer, Jesus viveu extravagantemente. Quando Jesus partiu, os seus discípulos viveram extravagantemente. Quando Pedro e João foram açoitados, eles apanharam barbaridade. E aí aqueles homens sacerdotes soltaram eles. Sabe o que eles falaram? Eles não reclamaram, eles não murmuraram, mas a Bíblia diz que eles estavam alegres por terem sido achados dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. Sabe o que é isso? Alguém que o coração bate, alguém que o coração pulsa, alguém que deseja se encontrar com o Senhor naquele grande dia. Olha para alguém do seu lado e pergunta para ela aí, como estão as suas vestes? Pergunta mesmo. Pergunta para ela, como estão suas vestes? Você promete me ajudar por 1 minuto? Me ajuda aí, tá? Porque eu gostaria de olhar no olho de todo mundo, mas eu não posso. Daqui uns dias nós vamos passar a mensagem lá no telão, me filmando, aí eu vou olhar bem para a câmera assim, aí eu vou poder olhar no olho de todo mundo ao mesmo tempo. Mas enquanto eu não posso fazer isso, olha para alguém do seu lado aí, olha para ela de verdade, fala com ela assim, ó, naquele dia, eu não vou poder fazer nada por você. Eu gostaria de te dar uma veste, mas eu não posso. Por favor, eu não quero deixar você de fora. Então comece a praticar os atos de justiça. É a veste da noiva.
Um dos atributos de Deus é que Ele é justiça. Eu vou te falar uma coisa sobre Jesus. Ele mandou convidar todo mundo para a festa. Todo mundo. Todos. Mas Ele precisa que todos estejam vestidos. Ninguém aqui vai conseguir dar o golpe do baú em Jesus. Se você quer passar a eternidade com Ele, você precisa ser apaixonado na terra. Você não tem mais reputação, você não tem mais orgulho, você não tem mais essa coisa, sabe, de coração fechado. Você está rendido ao amor daquele que derramou o sangue dele naquela cruz, por mim e por você. Nós vivemos nessa terra para o prazer do noivo. Nós vivemos nessa terra para adorar o noivo. Como nós estávamos cantando agora e vamos voltar a cantar. Para o teu prazer e para a tua vontade é que eu existo. Sabe o que é o gostoso? O gostoso é que nós que não estamos vivendo isso até ontem, podemos começar a viver a partir de hoje. Quando eu olho para o ano de 2017, eu tenho tanta alegria, porque na virada do ano passado eu profetizei tantas coisas que aconteceram. Eu tenho tanta alegria de ter servido a Deus e desgastado a minha vida em 2017. E quando eu olho aqui, eu vejo tantos rostos de tantas pessoas que não estavam aqui no ano passado. Quantos aqui não estavam aqui em 2016? Levante sua mão. Levante sua mão. Fica de pé, você que não estava aqui em 2016. Por favor. É o meu pedido. Por favor, fica de pé. Você que não estava aqui em 2016, eu quero falar uma coisa para você, viu, Bené? Eu não me arrependo nem um minuto de desgastar a minha vida para servir a igreja. É uma honra e um privilégio poder servir você. Todo o trabalho que nós fizemos, todo o trabalho que a igreja fez, que os líderes de célula fizeram, todo o trabalho que os discipuladores fizeram, resultou em você estar aqui hoje. Isso é uma honra para nós. Isso é um privilégio para nós. Por amor a você é que Jesus nos impulsiona a fazer tudo isso. É uma alegria que você esteja aqui. Amém? Agora os outros vão ficar de pé também. Fica de pé no seu lugar. Preste atenção numa coisa. Olha para mim com muita atenção aqui, olha. Olha para mim com muita atenção. Você sabe que Jesus amava os seus discípulos, sim ou não? Ele nunca enganou os discípulos. Ele falou com os discípulos assim, olha, vocês vão passar por muita dificuldade. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão apanhar. Jesus estava avisando eles, para que quando acontecesse, eles não desistissem. Porque Jesus não queria que nenhum deles desistisse. Porque Jesus queria passar a eternidade com eles. Você está entendendo? Quando uma mensagem como essa aqui é dada à igreja, quando Deus envia uma mensagem como essa aqui para você, eu só consigo pensar em uma coisa. É porque Deus te ama demais. É porque Deus quer demais que você esteja com Ele na eternidade. Ele está te ensinando o caminho para você chegar lá, porque Ele já preparou um lugar para você. Então reconheça o amor do noivo. Eu estou falando que o meu ano de 2017 para mim foi maravilhoso.
Eu tenho orgulho de ver quantas coisas Deus fez no ano de 2017, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram batizadas, quantas pessoas conheceram Jesus, quantas pessoas eu tive a oportunidade de evangelizar, de falar. Talvez o seu ano de 2017 não foi assim. Talvez você em 2017 não conseguiu se vestir de justiça. Mas Deus está te dando uma nova oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo quer te atrapalhar. O diabo quer fazer você ter ressentimentos. O diabo quer fazer você, sabe, ficar com pequenas coisas. Não fique. É engano. Larga tudo que te atrapalha a se vestir de justiça. Porque os atos de justiça é que vão qualificar você para passar a eternidade na presença de Deus. Então, meu amado, ame mesmo. Ame o seu próximo. Ame o seu irmão em Cristo. Ame a igreja que você congrega. Ame sua liderança, ame seu pastor, ame seu líder de célula. Ame as pessoas que caminham perto de você. Às vezes é sacrificante, dá trabalho. Tem um grupo de pessoas, nós estamos aqui, começamos hoje de manhã a jejuar e estamos aqui em consagração até sábado que vem, jejuando, orando, lendo a Bíblia. E hoje eu estava falando com uma discípula amada ali fora, ela é supervisora do turno de oração. Domingo, 3 horas da tarde às 6 da tarde. Pense num horário que ninguém quer. E eu estava falando ali com ela, a Nete, ela está por aí. E eu estava falando com a Nete, falando, Nete, às vezes é difícil, né? A gente fazer essas coisas. Domingo, 3 horas da tarde. Eu quero falar com você uma coisa. Atos de justiça. Enquanto nós estamos orando pelos nossos irmãos, orando pela nossa cidade, amando nosso irmão, às vezes indo longe visitar um irmão, às vezes indo para a célula longe. Às vezes as pessoas não venceram na fé ainda, tem medo, né? Medo de andar de carro, medo de sair à noite. A pessoa vai e enfrenta aquele medo para ser fiel com Jesus, para estar congregando, para estar fazendo. Eu quero te falar uma coisa, amado. Cada atitude dessa é um pedacinho de pano que está crescendo na sua veste. Não pare. Não pare. Ame o próximo, pregue o evangelho. Dê a sua vida pela vida do seu irmão. Vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Não caia no modismo, sabe, de achar que ir para o culto, bater palma, esse negócio de ser evangélico, isso é a maior porcaria que tem. Ame a Jesus. Ame o seu irmão. Seja livre para viver o que Jesus nos mandou viver.